Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é o monge Mingyur, para conversarmos sobre o centenário de Pierre Weil. Monge Mingyur, seja muito bem-vindo ao Pode Vir, a satisfação recebê-lo aqui neste espaço para conversarmos sobre uma outra pessoa que teve uma contribuição muito grande no Brasil, apesar de não ter nascido no Brasil, nasceu na França, naturalizou-se brasileiro, foi professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e fundador, reitor da Universidade Holística Internacional, a Unipaz. Qual foi o legado que nos deixou Pierre Weil? Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Pierre, mas talvez eu deva começar tentando localizar que é uma pergunta sincera e honesta. Por que um monge budista deveria falar sobre um psicólogo? E não só um psicólogo, mas um facilitador de grupos, um escritor, um professor notório, professor de uma instituição pública federal, a Universidade Federal de Minas Gerais. Por que a vida de uma pessoa civil deveria importar a um religioso budista? Talvez essa seja a primeira pergunta, e ela se deriva também de um outro tipo de consequência ou reconhecimento, que é o seguinte: como a vida de alguém pode ser tão complexa a ponto de ter tantas camadas? Nesse caso, tantas camadas de realização. O Pierre Weil, esse professor de psicologia, ele chegou ao Brasil ainda nos anos 40. Ele nasceu nos anos 20. Nós estamos celebrando o centenário dele. E quando ele chega, nos anos posteriores ao pós-guerra, ele chega num convite de refundar ou ampliar o que se construía no Brasil como psicologia industrial, psicologia do trabalho. À época se falava como uma tentativa de racionalização do trabalho e dos processos produtivos. E entre a chegada dele nos anos 40 e a morte dele no século XXI, portanto, ele atravessa essa segunda metade inteira de uma maneira muito significativa do século XX, a partir do Brasil, através de inúmeras viagens. Talvez o legado mais conhecido dele seja o projeto da Universidade Holística de Brasília, o projeto da Universidade da Paz, que é um projeto fundado nos anos 80. Mas esse homem não era só o psicólogo industrial, nem era só o educador holístico da Unipaz dos anos 80. Me interessa, entre esses dois marcos, pensar a importância e a relevância dele na divulgação de um certo pensamento oriental, uma difusão sobre o que a gente chama de uma sabedoria perene, não só dos orientais, também dos ocidentais, mas especialmente no Brasil, essa sabedoria perene que vem através da relação do Pierre Weil com as práticas do Vedanta, as práticas da yoga, o que a gente entende hoje em dia como um conjunto de disciplinas espirituais alicerçadas no corpo. Até se tornou prosaico hoje dizer, né? Eu gostaria de ir para o estúdio e fazer uma prática de yoga. Seria interessante que eu me tranquilizasse e fosse fazer um tai chi na praia. Essas práticas, elas entraram já como políticas públicas no sistema legal brasileiro, no sistema público de saúde, com o nome de práticas integrativas e complementares de saúde. Elas pertencem a esses sistemas
da sabedoria perene que nos anos 30 e 40 eram totalmente desconhecidos no Brasil. Nós estamos falando basicamente do sistema da medicina tradicional indiana, do Ayurveda, os sistemas da medicina tradicional chinesa, dos quais se desdobram não só a meditação, a acupuntura, vários outros dispositivos corporais, e também as práticas da medicina tradicional tibetana. O Pierre Weil é esse intelectual que nos anos 50 e 60, trabalhando no campo da psicologia organizacional, ele tem um interesse de trabalhar com desenvolvimento humano. Ele, nascido na França, retorna para Paris, ele se encontra com uma tecnologia psicológica que tinha sido inventada nos anos 30, mas que ali nos anos 60 estava se popularizando em Paris, que se chama psicodrama. Também é um nome muito conhecido hoje. Antes de passarmos para o psicodrama, eu queria voltar para a sua condição de monge budista tibetano. E qual é a sua leitura sobre a contribuição, né, do Pierre Weil para despertar a paz no coração de todos os seres humanos? Então, essas contribuições da filosofia budista, onde foi que Pierre Weil foi beber para criar esse movimento, né, de despertar a paz no coração de todos os seres humanos? O Pierre, depois dos anos 60, em torno dos anos 60, ele tem uma crise pessoal, uma crise existencial por uma doença de saúde, por volta desse momento histórico da vida biográfica dele. E ele entende como psicólogo que as respostas da saúde integral dele não poderiam ser recuperadas a partir de um entendimento materialista sobre a vida, que até então era a maneira como ele se entendia. Ele decide mergulhar nessas práticas de cura e uma delas, depois das práticas de yoga, depois dele se encontrar com os swamis, os líderes da yoga, depois dele fazer viagens para a Índia, ele começa a conhecer, ele começa a pensar sobre os monges tibetanos que tinham chegado ao exílio na Índia, desde que o Tibete foi invadido a partir dos anos 58 e 59, especialmente com o exílio do próprio Dalai Lama em 59. Então, o Tibete que nós conhecíamos, inclusive no Brasil, nos anos 20, nos anos 30 e 40, ele era um Tibete narrado à distância a partir dos teosóficos, de conhecimentos ocultistas e conhecimentos de investigação hermética. Nos anos 60, quando os monges tibetanos chegam na Índia e os primeiros ocidentais chegam para conhecer esses monges na Índia, de repente se levanta uma outra maneira de investigar sobre a mente, que era a maneira dos budistas já contemplarem a natureza da mente, só que dentro do sistema tradicional dos tibetanos, que era um budismo que tinha sido cultivado desde o século VIII. Isso chega e se intersecciona nesse grande interesse do Pierre Weil pelo orientalismo a partir dos anos 70, especialmente nos anos de 1972, o Pierre Weil, já na Universidade Federal de Minas Gerais, estava oferecendo uma disciplina específica chamada Psicologia Transpessoal. E dos anos 70 aos anos 80, ele aprofunda essa imersão na maneira como os orientais estudam a mente. Em 80, ele decide, de maneira totalmente inaugural, que ele iria cumprir um retiro tibetano tradicional de 40 meses. Um retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Ele pede licença. Ele já era professor. Ele já era professor desde os anos 70. Né? Os cursos de psicologia formalmente começam a se organizar com a regulamentação da profissão nos anos de 62. Ele já era um professor notório dentro do campo do trabalho dos grupos e do psicodrama francês, que ele próprio tinha reinventado.
Então ele recebe uma herança chamada psicodrama triádico. E esse psicodrama ele reformula como o psicodrama da esfinge. Só que a crise pessoal dele... Tudo isso ele construiu antes desse retiro. A vida pública dele, né, o reconhecimento de profissão, de carreira, de publicação, o próprio lugar dele como intelectual, como docente servidor público no Brasil, tudo isso vai se consolidando gradualmente a partir dos anos 50. Ele inicia a vida dele trabalhando no sistema SENAC do Rio de Janeiro e depois ele migra, uns 10 anos depois, para a capital de Belo Horizonte, onde ele se torna conhecido efetivamente por aquilo que ele vai se tornar. Inclusive assume a docência dele na UFMG. E nos anos 80, quer dizer, a gente pode imaginar o seguinte, no contexto dos anos finais da ditadura civil-militar, uma ditadura dos anos de 68. Quem no Brasil teria capacidade de discernimento conceitual, filosófico e espiritual para decidir que nos anos 80 precisaria aprofundar o seu conhecimento sobre a paz num retiro fechado, selado, de 3 anos, 3 meses e 3 dias. E que, ao retornar desse retiro, poderia contribuir para ensinar uma paz profunda e duradoura num país que estava saindo do terror da tortura. Isso é muito único e, de certa maneira, é muito sublime. Então, a fundação da Unipaz acontece depois do retorno dele, imediatamente após o retorno dele do retiro. Ele volta completamente mobilizado dessa convivência. Ele faz o retiro dele tibetano nos primeiros monastérios do exílio tibetano no sul da França. É uma cidade chamada Dordogne, que ainda hoje existem esses 5 primeiros monastérios. Um deles, o monastério de um mestre Nyingma chamado Dilgo Khyentse Rinpoche. Um outro monastério de um outro mestre Nyingma muito importante tibetano chamado Dujon Rinpoche. Um outro monastério Sakya. Então, veja... São monastérios da sua mesma linhagem, não é? São monastérios de escolas específicas tibetanas, de subescolas tibetanas, cada um com seus enfoques. E fato é que não só o Pierre chega nesses monastérios. Nós temos conhecimento, por exemplo, de uma outra psicóloga brasileira muito importante que estava trabalhando no movimento humanista brasileiro, Maria Constança Vilas Boas Calmon Bowen, por casamento, que também está residindo na Califórnia dos anos 80 e no final dos anos 80 para os 90 também vai se submeter a essas práticas meditativas muito profundas no interior da França. No mesmo monastério? Com um outro mestre da mesma linhagem chamado Sogyal Rinpoche. Não só o Pierre Weil e não só a Maria Bowen. Nos anos 80, existe um outro grande psicólogo, também das Minas Gerais, que está ensinando e formando psicólogos na cidade do Recife, chamado Léo Matos. Léo Matos havia se formado como psicólogo e doutor em psicologia no norte da Europa, entre a Dinamarca e a Finlândia. E num desses trânsitos dele do norte da Europa, nos anos 70, para um congresso de yoga na Índia, ele conhece os tibetanos. E com eles desenvolve um trabalho de 7 anos. E começa a formar brasileiros, que ele cria um processo formativo pedagógico nos anos 80, 90, para transmitir esse conhecimento para os brasileiros. Mas veja, nem o Léo Matos, psicólogo, nem Maria Constança Vilas Boas, psicóloga, bancaram o preço de profundidade iniciática e imersiva que Pierre Weil bancou. E quando ele retorna em 86, e só no ano posterior vai se fundar a Unipaz, os grandes congressos holísticos brasileiros e o curso de formação básica holística, todos subsequentes ao retorno dele,
Por mais de uma década, Pierre Weil era o único homem no Brasil a quem se poderia perguntar o que era um retiro budista de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Era totalmente incomum. Então, ele se vestia de branco, tinha os cabelos brancos, o olhar dele já era carregado dessa profundidade contemplativa da yoga e das meditações que ele depois desenvolve no sistema budista. As pessoas geralmente expressavam um certo tipo de encantamento mágico e místico na presença dele. A gente poderia falar de um estado ampliado de consciência que o próprio corpo dele emana a partir do lugar de estabilidade mental dele, o lugar de realização mental dele. E esse homem começa a transmitir o que ele construiu pedagogicamente quando ele retorna. Então, ele adentra esse retiro procurando uma paz interior, que é uma paz consigo mesmo, uma paz com os outros e uma paz com o meio ambiente. E quando ele retorna, ele sistematiza um método chamado A Arte de Viver a Paz, a Arte de Viver a Vida, com submódulos. Que continua sendo praticado em 2024. O que é esse método dele? É a experiência contemplativa dele, de entender o que é uma paz duradoura e uma paz profunda, a partir dos budistas e a partir de outros sistemas da sabedoria perene, organizado metodologicamente num programa que possa ser transmitido para pessoas que não têm familiaridade conceitual com aquelas ideias do Oriente. Então, de uma maneira muito habilidosa, Pierre Weil cria um currículo da paz que utiliza de procedimentos de reorganização da nossa confusão mental, dos nossos estados internos de consciência. E isso vai ser oferecido num currículo leigo, laico, no Brasil, através da estrutura da Unipaz. Esses currículos vão se tornarem, né, vão ser conhecidos como formações holísticas de base. Elas vão ser também ministradas aqui no Ceará, a partir da fundação da Unipaz entre os anos de 95, 96 e 97. Então, veja só. Se a Unipaz, no Ceará, e ela funcionava em todas as capitais do Brasil, se em todas as capitais se oferecia o currículo da formação holística de base, e só no Ceará ela aconteceu 5 vezes, então, garantidamente, Pierre Weil esteve no Ceará 10 vezes, porque o módulo de abertura dele, a arte de viver a vida, e o módulo de fechamento, a arte de viver a passagem, a morte e a continuidade, era dele. E ele não vem só por causa da Unipaz. Na década de 90, no ano de 93, o Departamento de Sociologia da Universidade Federal constitui uma banca. Federal do Ceará. Federal do Ceará, em Fortaleza, constitui uma banca para avaliação de um trabalho acadêmico de yoga, supervisionado por um professor francês que o convida para ser arguente da banca. Então, Pierre estava no Ceará para atividades da Cidade da Paz, para bancas, para workshops de psicodrama. Existia um workshop importante chamado Além da Máscara. Pierre Weil era um representante de um tipo de psicodrama. Ele era também um representante espiritualista e tem toda a importância dele para a organização do campo formal budista tibetano no Brasil. Às vezes a gente não entende isso e se quer contar uma história muito simplificada de que os grupos surgem. De que, por exemplo, na cidade de Fortaleza, a partir de 2001, entre 2000 e 2001, se organiza um primeiro grupo de budismo tibetano como se isso não tivesse um antecedente. E que antecedente era esse? Para você trazer um sistema cujo objetivo supremo é a iluminação, pensado por um príncipe indiano há 26 séculos. Como que você transpõe a ideia da iluminação da Índia de 2000 anos atrás para o coração do sertão do Ceará? Isso precisa de uma mediação.
Quem faz essa mediação são aqueles que vieram antes do budismo tibetano formal se estabelecer no Brasil. Um deles, Pierre Weil, que no Congresso Holístico de 91, realizado em Belo Horizonte, faz, por exemplo, um convite para um mestre tibetano que já morava nos Estados Unidos desde os anos de 79, Chagud Tuku Rinpoche. Esse mestre tibetano vem a convite do Congresso Holístico de 91 e se apresenta em Belo Horizonte. E esse Vem pela primeira vez ao Brasil? É a primeira vez. A convite da lucidez do Pierre Weil, que traz ele subscrevendo o convite com um pequeno centro budista que estava se organizando em São Paulo. Esse yogi tibetano, nascido e treinado no Tibete, quando chega aqui em 91, que tinha uma vida inteira organizada... Qual o nome dele, novamente? Chagud Tuku Rinpoche. Ele começa a ter experiências mágicas, místicas, em relação ao Brasil, e decide, nos anos de 95, se mudar para o Brasil. O mestre budista veio morar no Brasil. 4 anos depois, a partir desse convite estrutural e definitivo, ele se muda para o Brasil e funda o primeiro Lacan, o primeiro templo budista tradicional no Rio Grande do Sul. Entre esse momento, um professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ouve e assiste o mestre budista em 91 em Belo Horizonte e se reconhece naquela experiência e diz: eu quero ser discípulo dele. Se aposenta da universidade e se torna discípulo yogi dele. Se torna o Lama Padma Santen, que vai ser ordenado lama, ordenado professor leigo e instrutor por esse mestre budista. A história do Lama Santen, que depende da chegada do Chagotuko, que depende do convite do Pierre Weil, que depende da Unipaz, que depende desse retiro realizado, é uma cadeia de eventos afortunados. E isso não é só sobre o Rio Grande do Sul. Então nós podemos dizer que Pierre Weil foi o precursor do movimento budista tibetano no Brasil. Foi fruto desse primeiro convite que tudo que veio depois se instalou a partir da inspiração, da motivação do Pierre Weil. O lugar dele é antropologicamente complexo, porque ele não é um disparador dirigido a figuras religiosas. A importância do Pierre Weil, ela é na escala do incomensurável, porque as formações holísticas são dirigidas a qualquer pessoa. Então, veja, uma coisa totalmente diferente nos anos 90 é alguém que já tem uma motivação religiosa e espiritual, que se inscreve para uma oficina budista e vai para um centro budista. Essa pessoa já está predisposta a ouvir. Esse não é o circuito do Pierre Weil. Ele difunde uma sabedoria oriental entre aqueles que não têm nenhuma conexão, que não tinham vocabulário. E ele faz essa difusão construindo um currículo, né? Currículo que passa a ser ensinado na Universidade Holística Internacional. O currículo dele, que é um currículo de tradução da paz, quer dizer, o budismo tem um dos ensinamentos que se chama os 4 selos da existência. Um dos selos diz assim: Nirvana é a paz. Ora, quem experimenta esse selo tem o interesse de montar um currículo para ensinar as pessoas sobre o que é uma paz interna, que não depende de estímulos extrínsecos, estímulos voláteis de consumo, estímulos que são totalmente impermanentes e sazonais, que dependem dos outros, das contingências, do meio ambiente. O que é uma paz genuína e interna? Mas não há como você falar disso sendo um acadêmico e um filósofo. Então, o Pierre não é esse filósofo. Ele é alguém iniciado. Iniciado no sentido de, experimentando diretamente no corpo dele, ele é capaz de transmitir e pedagogiza um tipo de estrutura de transmissão muito sofisticada para vários públicos a respeito daquilo que ele viveu.
não só para públicos diretamente budistas, não só nos espaços formais do Sudeste, onde já havia uma narrativa sobre yoga, budismo japonês, por causa da imigração. Existia uma imigração anterior japonesa, existiam o que a gente chama de budistas étnicos, familiares, mas o Pierre ele é meio que o que ele significa para o Brasil é comparado àquilo que um outro mestre, um mestre tibetano chamado Shogyen Trungpa, significou para os Estados Unidos. Se diz de Shogyen Trungpa que ele foi o primeiro mestre tibetano que decide se ocupar da alma, da subjetividade dos americanos. Então, ele não estava lá pontualmente transmitindo ensinamentos. Ele queria pensar uma maneira de adaptar a linguagem e ensinar de igual para igual dentro daquela cultura. Como é que ele fez essa adaptação? É toda uma discussão. No caso do Shogyen Trungpa, ele faz uma aproximação com sistemas da psicologia. Ele vai, em vez de falar da iluminação, ele vai falar da sanidade básica. O que é o estado básico de saúde mental. Como ele se define e como você busca essa saúde mental profunda. Isso é Shogyen Trungpa. Pierre Weil, aqui no Brasil, também vai fazer o sistema dele de síntese, de acomodação. Então, ele vem dos trabalhos grupais, de muitas experiências grupais. Ele é um professor. Ele veio de uma experiência ali que a gente chama de psicologia humanista. Ele inclui não só Carl Rogers e as experiências do psicodrama, mas depois ele faz uma passagem para uma força posterior que a gente chama de psicologia transpessoal, e ele e um outro psicólogo, Roberto Crema, passam a representar uma quinta força de psicologia, que é a psicologia holística, o movimento holístico que a universidade propõe. Então, para se pensar sobre o Pierre Weil, não há muito como encaixá-lo numa só perspectiva. Ele não é só o budista. Ele não é só o professor, não é só o reitor. Mas ele é decididamente, definitivamente, aquele que constrói um percurso iniciático sobre a paz. Ele próprio conquista essa paz espiritualmente, gera uma pedagogia, se torna embaixador dessa paz que o corpo dele manifestava na vida e passa a frequentar todos os tipos de instituições que se imaginarem. Então, nós estamos conversando hoje com o monge Mingyu, do budismo tibetano, para celebrarmos os 100 anos de Pierre Weil. Monge Mingyu, para quem se interessou em conhecer mais sobre a obra de Pierre Weil, quais são os livros que quem está nos acompanhando até agora poderia ter acesso? Eu trouxe aqueles que mais particularmente me tocam da obra do Pierre Weil, mas é bom que se tenha em mente que a bibliografia que o tem como autor, ela é expressiva. Ela é uma bibliografia de 30 títulos, pelo menos, que variam entre temas especializados da psicologia, temas gerais de educação, educação transdisciplinar, educação holística, e esses 4 livros muito, muito delicados e sofisticados sobre a experiência dele pessoal. Eu vou apresentar eles na capa, porque às vezes eles já estão esgotados. Esse aqui se chama Revolução Silenciosa, Autobiografia Pessoal e Transpessoal. Eles estão sendo aqui apresentados na ordem de publicação. Podem ser adquiridos em livrarias comprados novos, mas também são fáceis de serem achados em sebos e em bibliotecas públicas, né? Isso também atesta a capilaridade do pensamento do Weil. O próximo livro se chama Lágrimas da Compaixão, e
Que título lindo, né? É um título cifrado, né? Porque aqui atrás tem uma fotinha pequena do Pierre Weil com a roupa dele de yogi budista. E a capa, né, também tem uma fotografia dele com as mãos abertas, olhando, suplicando, vislumbrando o infinito. Compaixão é um conceito budista. Mahakaruna, a compaixão incomensurável. Mahakaruna pertence a uma divindade budista chamada Cherenzi, que quando olha para os sofrimentos dos seres em desespero, chora. Então, as lágrimas de Cherenzi criam um outro ser iluminado chamado Tara. O Pierre se reconhecia como uma emanação das atividades de Tara Branca. Então, As Lágrimas da Compaixão é também um relato pessoal. Esse é um livro biográfico, mas é também um livro iniciático. O terceiro se chama A Entrega. Aqui está escrito assim: segundo Pierre Weil, a entrega consiste, antes de tudo, em seguir a voz interior da consciência universal dentro de nós. É muito bonito. Ele está falando sobre os modos de investigação de estados ampliados de consciência a partir dos sistemas meditativos. O último, que estrutura todo o pensamento dele, é um livro premiado pela Unesco, é uma compilação, né, desse trabalho, se chama Arte de Viver em Paz. E tem um subtítulo lindo, Por uma Nova Consciência e Educação. É um livro da transição do século, né? Então, o trabalho do Pierre vai se firmar nos anos 90. Nós estamos 30 anos depois. E é curioso que, no país que tem um método de educação para a paz, nós estejamos tão distantes e fracassados, imersos na violência, na disruptura da segurança pública, né? Nas práticas mais bárbaras de tortura, como se ainda fôssemos coloniais. É muito curioso que um método tão profundo de paz consiga emergir do mesmo ambiente posterior à ditadura militar, dos grupos de extermínio no campo do Brasil faccionado de hoje em dia. Isso se diz no campo espiritual, que não existe treva profunda e absoluta que não produza sua resposta correspondente de luz. Nunca, nunca, nunca é possível abolir completamente as tentativas de equilíbrio, de superação, de iluminação. O módulo brasileiro, a testemunha brasileira dos anos 90 para se pensar espiritualidade e paz foi esse sistema. Não é por acaso que isso foi condecorado pela Unesco na transição do século. E eu vejo que sobre a mesa tem um outro livro. Seria uma recomendação para quem nos acompanhou até aqui? Esse é o meu livro, um dos meus livros de bolso. Também publicado pela editora Vozes. Editora Vozes extraordinária, desde quando eles já publicavam a coleção completa de Carl Gustav Jung. E eu sempre me pergunto assim, para quem tem um pensamento um pouco mais limitado, o quão sofisticados são os padres? Então, para quem está nos acompanhando por áudio, o livro é Filosofia do Zen Budismo, do sul-coreano Byung-Chul Han. Esse livro, a editora Vozes, que traduziu toda a obra do Jung, no tempo ainda que era incompreensível falar de Jung, decidiu há alguns anos traduzir a obra completa do Byung-Chul Han. Isso é um programa inteiro sobre Byung-Chul Han, mas ele é um coreano que trabalhava numa indústria de produção automotiva e que foge para a Alemanha para estudar os poetas e a filologia alemã. Se torna professor da Universidade de Berlim. Escreve uma tese sobre Heidegger.
Ou seja, ele aprende alemão num nível de profundidade que ele pode analisar os poetas alemães. Só que ele é um coreano. E aí ele, nesse livrinho, é uma tradução muito modesta, de 180 páginas, pequenininho, ele decide passar limpo aquilo que os poetas e os filósofos ocidentais equivocadamente pensaram sobre o budismo. Ele próprio olhando internamente enquanto budista. Ele, embora trabalhe com sistemas de filosofia, ele gosta de se pensar como um jardineiro. Alguns anos atrás, ele abandonou a vida dele para cuidar de um jardim público em Berlim. E ele tem um livro sobre a relação dele com a terra. Então, esse filósofo da terra está nesse livrinho, Filosofia do Zen Budismo, de 4 capítulos, passando a limpo o entendimento do Ocidente sobre o sistema oriental budista. É um livro lindo. Monge Mingyo, estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria saber quais são as suas aspirações para o legado deixado por Pierre Weil como monge budista tibetano. Quais são seus anseios? Quais são seus votos de que esse legado continue sendo praticado, lido, para a transformação da sociedade, para a construção dessa vida pacífica que tanto norteou a vida do Pierre Weil? O Pierre teve uma fortuna espiritual de constituir vários discípulos. O nome dele não desapareceu do mundo nem do Brasil. O legado dele continua sendo estudado, investigado e praticado. Não só no estado do Ceará, as formações holísticas de base continuam acontecendo, quer dizer, elas existem, elas continuam sendo ofertadas, buscadas. Entretanto, nós mudamos de momento histórico. Nós saímos das forças culturais que habitavam o mundo nos anos 60, 70 e 80. As forças da contracultura, o movimento do potencial humano, as tentativas de experimentar o corpo com liberdade, consciência com liberdade. Inclusive, uma parte dos colegas sociólogos falam disso, que nós nos colocamos num outro polo, né, de ascensão da rigidez e do autoritarismo. Nesse momento, onde a paisagem histórica mudou tanto, nós vamos também precisar nos perguntarmos e construirmos a nossa atualidade histórica sobre a paz. E não existe outra maneira de pensar a paz, senão procurando como é que ela acontece em você mesmo. Se diz isso na psicoterapia, que os terapeutas não podem acompanhar seus clientes para além de onde eles próprios conseguiram chegar, enxergar, visualizar, porque geraria muita instabilidade. A paz também tem uma exigência iniciática, isso é muito bonito. A paz não é um discurso. A militância política é discurso. A conscientização política pode ser discurso. O entendimento filosófico sobre o mundo é discurso. Mas a paz não é só um acordo de palavras. Ela exige uma certa predisposição interna, corporal, tácita, energética, imagética, motivacional. Como é que os corpos do século XXI, nessa década, acionam a paz? Nós sabemos de arte suficiente para acionar a nossa resistência, a nossa guerra. Nós temos poesia combativa, poesia para nos liberar um certo tipo de febre emocional, de alegria, de entusiasmo, de potência. Parece que depois dos anos 70, com a criação dos movimentos pós-estruturalistas, a nossa grande aposta na vida foi de chamar a força da vida de novo para habitar a potência do corpo. E isso nós temos feito. Mas habitar
A potência do corpo com intensidade não produz paz. Produz força e vigor do corpo, inclusive embate. Serve para você criar ou demover obstáculos, mas não serve para gerar paz. Qual será, então, em 2025, a nossa aposta de paz? Não necessariamente de transcendência, de religiosidade, de espiritualidade, de nenhum tipo de proselitismo, porque a paz deveria ser um denominador comum da vida social. A gente já sabe que a paz não vem da segurança pública, né? Policiais, operadores do direito, juízes, não sabem falar sobre a paz. Eles podem falar sobre como é que se reorganiza a violação que suprimiu a paz. Onde estão os espaços da paz, da nossa paz social? Eu acho que isso são perguntas profundas do legado do Pierre Weil, que fez 100 anos e que alimentam, né, nossa expectativa de construir outros discursos, outras procuras. Muito obrigado, monge Mingyur, do budismo tibetano, com quem nós conversamos neste episódio. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta. Cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram Arte com Mesa Posta.